Olá pessoal, eu sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Gente, muito bem. Bom, nessa semana de outubro, nessa primeira semana de outubro, vamos falar sobre um tema bastante relevante aí na análise genética, né, gente? Que é a questão da amelogenina. Isso mesmo. Normalmente, você que já estudou genética aí, você que estuda genética na sua rotina diária de trabalho, né? Você provavelmente já se deparou com os marcadores genéticos chamados de marcadores da amelogenina, tá? Muito bem. O que são os marcadores genéticos da amelogenina? A amelogenina ela é uma proteína da matriz dos dentes, tá? E aí, com base nessa informação, a gente sabe que essa proteína é diferente nos homens e nas mulheres. Por quê? Porque o cromossomo X possui uma deleção que não é encontrada no cromossomo Y, tá? Então, a deleção de 6 pares de base, como a gente vai ver mais adiante neste vídeo, tá? Então, essa deleção aí, pessoal, faz com que a gente caracterize justamente o material genético se ele é do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino, né? Por quê? Porque a mulher, por exemplo, tem 2 cromossomos X no seu cariótipo, tá? O homem, por sua vez, tem um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Então, nós vamos identificar ali, por exemplo, o indivíduo homem, ele é heterozigoto, ele tem um X que tem a deleção e o Y que não tem a deleção de 6 pares de base, tá? E a mulher é o indivíduo homozigoto desse marcador específico, né? Que é o amelogenino, né? Ou seja, ela tem a deleção no cromossomo X e no outro cromossomo X também, tá? Então a deleção no cromossomo X existe e no cromossomo Y não existe essa deleção, tá? Muito bem, nós vamos entender agora algumas particularidades desse fenômeno aí, conforme vocês vão ver agora no presente vídeo. Siga a dica aí, tá? E como é que a gente diferencia, por exemplo, o sexo, né, nessas amostras biológicas aí, tá? A gente tem aqui, então, um perfil genético típico do sexo masculino, né? Então a gente tem aqui um X e um Y, que é justamente os 2 cromossomos que um indivíduo do sexo masculino possui. Como é que é feita essa diferenciação sexual humana na medicina legal e na genética forense, que é o que a gente vai ver agora, né? A gente faz uma análise de um fragmento de DNA contido na região pseudo-autossômica do cromossomo X e cromossomo Y, né? Então o cromossomo X ele contém uma deleção de 6 pares de base em comparação com o cromossomo Y. Tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, essa amelogenina justamente que fornece essa diferenciação, tá? Então o cromossomo X do indivíduo ele tem uma deleção e o indivíduo lá, o cromossomo Y do indivíduo não tem essa deleção, tá? Então essa é a caracterização que a gente faz para poder diferenciar o sexo, tá? Então o locus da amelogenina, que está presente nos cromossomos X e Y, tem sido incorporado em todos os kits multiplex de STRs comumente utilizados, né? O gene da amelogenina, que codifica para uma proteína, né, ela é um dos componentes principais da matriz dos dentes e justamente isso aí que faz a diferenciação, né? No entanto, esse teste de predição da amelogenina, gente, teste de predição de sexo, né, não é livre de erros, né? Então foram caracterizados alguns erros aí ao longo dos anos, né, e aí foram perceber que alguns homens foram erroneamente diagnosticado como mulher, simplesmente porque eles carregam uma deleção em seus cromossomos Y, né? E que inclui o locus da amelogenina. A deleção da amelogenina ocorre em muito pouca frequência na Europa, né? Por exemplo, a Áustria lá com 0,02%, né? Mas pode alcançar frequências consideravelmente altas no sul da Ásia, por exemplo, a Índia com 1,8% e Sri Lanka lá com 8% de indivíduos. No caso desse último estudo com pouco tamanho amostral. Mas observe que esse erro aí acontece, né, de identificar o indivíduo como sendo do sexo masculino e do sexo feminino ou vice-versa, tá? Justamente pela análise da amelogenina. Mas aí nos kits comerciais vendidos posteriormente, gente, a essa identificação aqui, justamente ocorreu a inclusão de mais marcadores genético de sexo, né? Então, um teste acurado de sexo baseado no DNA deveria consistir em mais de um marcador da amelogenina e também deve incluir marcadores de DNA de sexo específico, né? Adicionais de outros genes localizados distante do locus da amelogenina, como foi sugerido há mais de 10 anos atrás, que é o que esses autores aqui sugeriram, né? Kaiser e Schneider. Mas, infelizmente, nunca foram colocados em prática pelas companhias de manufatura dos kits forenses, apesar da consciência dessa necessidade na comunidade científica. Então, a crítica dos pesquisadores
às empresas que faziam esses kits multiplex, né, comerciais, foi útil, né, para justamente desenvolver kits com maior marcador de sexo, né, que a gente chama, né. Então, hoje os kits são mais robustos nesse sentido para minimizar esses erros aí, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, kit utilizando 27 loss, por exemplo, né, um sistema de tipagem de 6 corantes, né, a gente vai ver o que significa esses corantes aí, né, e aí a gente vê aqui 2 marcadores de cromossomo Y incluídos nessa análise aqui, justamente para dar maior segurança nessa determinação do sexo, tá, pessoal? Nesses novos estudos aí. E aí, posteriormente, a gente foi, justamente, outros kits foram surgidos, né, entre os anos 2016, 2017, veja que é bem recente, tá? Justamente incluindo esses marcadores aí, adicionais aí do cromossomo Y, tá bom? Então, a gente tem hoje, justamente, kits com 24 marcadores, 27 marcadores, né? Aqui tem 21 marcadores, então são justamente kits de reações multiplex, comercialmente vendidos, né, no mundo todo, e caracterizados em várias populações no planeta, tá? A gente usa hoje em dia esses kits mais avançados aí, tá bom, pessoal? Então, gente, como vocês viram aí, então, é importante mencionar que a gente tem realmente, né, algumas variações aí entre homens e mulheres. Então, nosso cariótipo é diferente, né, como a gente está vendo aqui na figura, né? Então, o homem ele tem um XY e a mulher tem um XX, né? Então, é possível que nesse marcador genético da melogenina a gente consiga diferenciar quem é homem, aquela amostra de um vestígio encontrado no local de crime, né, se foi deixada por um indivíduo do sexo masculino ou se foi deixada por um indivíduo do sexo feminino. A gente consegue fazer isso tranquilamente em nossa rotina forense, tá? Então é uma predição de sexo. Observe que essa predição de sexo, ela já houve erros, né, na rotina forense. Então em 2009, mais ou menos, houve uma crítica severa do artigo que eu mostrei para vocês nesse vídeo, né? Então o Kaiser e o Schneider, em 2009, eles falaram, olha, já tem mais de 10 anos que a comunidade científica menciona esses erros, né? E novos marcadores genéticos devem ser incluídos nos kits de amplificação multiplex para poder a gente fazer a análise e geração do perfil genético de forma adequada, de forma mais confiável no que diz respeito à parte de estimativa de sexo. Então, isso aí foi atendido aí pelas companhias aí de manufatura dos kits de amplificação multiplex, tá? De STRs, e aí, a partir de 2016, 2017, houve uma importante modificação aí, que os novos kits vieram justamente com esses marcadores adicionais de cromossomo Y, que é o cromossomo aí que tem no indivíduo do sexo biológico masculino, tá bom, pessoal? Então, observe que hoje existem mais marcadores de sexo, que é como a gente chama, né, nas análises do multiplex de STRs que nós fazemos na rotina forense, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, tá, pessoal? Já curta, comente, compartilhe nossos vídeos, tá? E nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!